Então o então neurologista Freud, que acabou sendo o autor da psicanálise, ele começou a observar as crianças e começou a perceber, por exemplo, a diferença básica entre os seres humanos e os animais, né? Então aqui nós temos um quadro misterioso de que a nossa natureza decaiu, nós ficamos extremamente moralistas em cima disso, não sabemos mais ouvir uns aos outros a partir disso, e ele foi buscar, se ele não pode buscar a origem ontológica, lá no Éden, do porquê disso, ele foi buscar a origem disso na nossa infância. Não faço aqui. O que acontece com a gente desde a nossa mais tenra infância, que nos faz ficar cheios de mimimis com essas questões. E ele descobriu, por exemplo, que os seres humanos adultos não passam de crianças psíquicas. Nós somos muito crianças, nós somos muito medrosos. Não há teoria que nos tire certos medos, né? Não há esclarecimentos, não há pós-graduações que nos deixem tranquilos acerca de certas questões. A gente está sempre muito medroso, a gente está sempre muito cheio de ciúmes. O amor entre homem e mulher é a coisa mais trágica que existe, porque é a coisa mais enciumada. O nível de cobrança é horrível, e essa cobrança é a que mais destrói os relacionamentos, porque a gente não sabe porque a gente quer ser dono um do outro, a gente quer fiscalizar a vida do outro, e ele ficou, mas o que tem isso? Onde que começa isso? E aí, despropositadamente, ouvindo depoimentos, observando situações e também fazendo deduções, ele foi descobrindo algumas coisinhas, né? E a primeira coisa que ele descobriu foi essa diferença entre o ser humano e o animal, porque o que vocês acham que acontece? Vamos pensar nos mamíferos, nossos parentes. Mamífero nasce, qualquer mamífero nasceu, o que você acha que vai acontecer com ele? Ele instintivamente vai procurar a teta da mãe, vai querer mamar. Ninguém ensina ele a fazer isso. Está lá, vai rastejando, vai atrás, né? Seres humanos que começam a domesticar os animais atrapalham isso um pouquinho, porque querem colocar o bichinho lá, mas se você não fizer nada, ele vai fazer, ele nasceu pronto para isso. E o ser humano, quando ele nasce, já tem um probleminha aí, porque de repente ele já nasceu de barriga cheia, né? Estava lá se alimentando da placenta, estava lá todo feliz, ele nasce de barriga cheia. E o que acontece é que ele chora. Uns choram, outros pouquíssimos não choram, aí tem que dar um tapa na bunda, tem toda uma questão que a medicina criou, né? Enfia um negócio no nariz do neném e tal, aí ele começa a chorar, e aí ele não está pedindo nada, ele só está chorando, ele perdeu o conforto dele, está chorando. Aí alguém interpreta que ele está chorando, leva para a mãe, ele sentiu o cheiro da mãe, aí, cadê o colostro? E aí quer dizer, o nosso primeiro movimento não tem nada a ver com a gente, foi uma coisa de fora que um outro interpretou que talvez a gente estivesse querendo mamar e pá, tacou a gente naquela coisa grandona com a auréola marronzinha, e aí começa o amor de mãe e filho. Mas você nem sabe o que você é, você nem sabe o que você estava querendo. O que você sabe, e foi essa primeira descoberta do Freud, é que numa primeira mamada, não quer dizer que é a primeira, mas uma primeira vez aquele contato da boca da criança com o seio materno, o que aconteceu ali não foi uma alimentação, foi um sentimento de amparo, né? Estou aqui desamparado, saí da barriga da minha mãe, e aí de repente está aqui, eu senti um prazer, e aí alguns nenéns mamam e desfalece. Aí o Freud observando aquilo, por isso que as pessoas falam que ele tinha a mente poluída, que ele só pensava em sexo, ele não está pensando em sexo, ele estava pensando em sexualidade. Ele olhou e falou assim, olha gente, isso é um ato interessante, quer dizer, a criança ela não necessariamente se alimentou porque ela estava com fome, ela acabou se alimentando porque aquilo foi oferecido para ela, mas ela se amparou em alguma coisa ali, ela se refastelou de prazer. Ela teve um prazer. Aí a sociedade daquela época não aguentou imaginar que uma criança pudesse ter prazer com o seio materno, por mais que o Freud tentasse explicar, não, ela teve prazer como criança, ela nem sabe quem ela é, foi gostoso, e aí ela vai querer mamar de novo para poder sentir aquilo que ela não sabe o que é, mas que é muito bom. Quer dizer, para o cara elaborar essa teoria já foi uma tragédia. Imagina para a gente admitir que a gente vive essas coisas todas. Então ele descobriu, né, que quando a gente em algum momento está amamentando, isso vira uma relação prazerosa, daí que a criança é introduzida naquele que ele chamou de fase oral, porque todo o contato da criança com a vida vai sendo via oral. Tanto é que qualquer pessoa que pegar uma criança de 3, 4, 5, 6 meses e deixar alguns objetos na frente dela, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar e pôr na boca,
o contato dela com o mundo é via oral, mas não é só porque tem de ser assim. É porque é por aqui que ela tem contato com a vida, é prazeroso. Ela não está pensando em sexo como vocês aqui estão pensando, mas ela sabe que é gostoso, é isso que ela quer fazer. Aí junta isso com o nascimento dos dentes, com aquela coisa da boca coçar, né? Junta isso com as brincadeiras da mãe com a criança, que, embora a criança não pense nisso, é um grande jogo de sedução. Olha uma criança brincando com uma mãe brincando com uma criança, e olha um casal brincando com o outro, como que são coisas muito parecidas. É beliscãozinho nas costas, é cosquinha, é cuticute. Né? Já viu como é que casal brincou? Ai, delícia de neném. A mãe fica assim, e cheira a criança e joga pra cima, e a criança gosta. E quanto mais agressivo, mais gostoso é, como os casais. Aí o Freud foi fazendo essas leituras e as pessoas dizendo que ele era tarado. E, na verdade as coisas são assim. E é interessante que quando você é psicólogo, né, como por acaso eu sou, você vai descobrindo isso no decorrer das terapias. Por exemplo, já ouvi situações onde, sei lá, uma menina relatou que quando ela tinha 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade, ela lembra dessa cena porque foi uma cena acidental. Eu estou aqui falando da folha de figueira que os seres humanos cozeram para si. Porque o pai chegava em casa e falava, vem cá, princesinha do papai, e pegava a mãozinha dela e beijava a mão dela. Até que um dia, naquele beijo todo, o pai não estava sendo malicioso e nem a filha. Não é a questão de alguém provocar e alguém desejar. É uma questão acidental. Né? Aí, de repente, o pai beija a mãozinha da menina e aí aquilo tudo mexeu no corpo dela inteiro. E ela, sem entender por que, ela passou a desejar muito a hora do pai dela chegar do serviço, que era a hora mais legal do dia, aquela hora que o pai ia pegar a mãozinha da princesinha dele, ia beijar, e aquilo ali tinha um valor universal para ela. Que ela começou a se achar endemoniada, começou a se achar esquisita, tem uma coisa errada com ela, não sei o quê, e aí foi enlouquecendo pela vida fora até que chegou na terapia para lidar com isso. Né? Situações como essas, muitas outras que eu poderia citar aqui, só para mostrar assim, que a gente sempre fica ligando a sexualidade aos órgãos genitais, mas ela está solta por aí. Às vezes é aquele abraço que você vai dar na sua amiga e as costas arrepiaram. Né? E aí você vive num mundo que, ao mesmo tempo que você precisa desses relacionamentos, você também vai vendo muitas piadinhas, muitas maldades, muitas malícias. E aí sempre a gente está tentando construir cintas de figueiras para a gente. Então ele foi percebendo que nessa fase oral que a gente tem esse contato com a vida através do contato com a boca, né, ao mesmo tempo que a criança está entendendo a vida e sentindo prazer na boca, nos olhos, no ouvido, na pele, nos órgãos do sentido em geral, no joguinho que os adultos fazem, chega uma hora que essa criança também começa a perceber que ela fabrica alguma coisa.